O que você me falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Já ouviu esta frase? Provavelmente você não apenas ouviu esta frase, como alguma vez na sua vida você já deve ter feito uso dessa frase. O grande problema é que algumas vezes, ou muitas vezes, esta frase é usada em direção a alguém que falou uma verdade, alguém que está procurando um diálogo comigo, alguém que está trazendo algo produtivo para a minha vida, mas eu estou com o coração endurecido. E eu digo, olha, o que você falou entrou por aqui e saiu pelo outro ouvido. Aqui em Eclesiastes, capítulo 7, nós encontramos um versículo que vai exatamente nesta direção, sobre a importância de não dar ouvido, mas não dar ouvido àquilo que não tem um alicerce sólido para o meu crescimento, não tem uma palavra positiva, uma palavra que venha contribuir para o meu crescimento. Agora, para nós tomarmos esta decisão no momento certo, é importante o quê? Sabedoria. Nós precisamos ser sábios para aplicarmos da maneira adequada. Eclesiastes 7, versículo 19, diz o seguinte: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Veja, a sabedoria, ela fortalece mais do que 10 homens valentes que estão ali em uma cidade. A sabedoria ela é muito importante, de fato ela conduz à vida, conduz à vitória, então nós precisamos sempre buscar esta sabedoria e através da palavra do Senhor, quantos conselhos práticos nós encontramos. Apenas neste capítulo são diversos conselhos práticos que por hora pode ficar até difícil selecionar algum, mas à medida que nós vamos lendo, o Espírito Santo sempre vai destacando algo aos nossos olhos para que possamos aplicar em nossa vida. Então a sabedoria ela é importante para que possamos fazer aplicações adequadas àquilo que nós ouvimos e também filtrar aquilo que nós ouvimos. Olha o versículo 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. O que está dizendo aqui? Não apliques o teu coração, não dê atenção a todas as palavras que te dizem, ou todas as palavras que falam. Nem sempre a palavra vem diretamente para nós. Pode ser uma palavra ao nosso respeito, mas que vem através de outros meios de comunicações, vamos dizer assim, ou através de outras pessoas. Mas aqui a orientação é, o sábio é aquele que não aplica, que não dá atenção a toda a palavra. Ou seja, não dá atenção a todo tipo de fofoca, não dá atenção a todo tipo de palavra que as pessoas estão falando. E por que devemos fazer isto? Aqui diz, para que não venhas a ouvir que teu servo te amaldiçoa. Ou seja, não tem um servo, você provavelmente não deve ter um servo, né? Mas nós podemos aplicar no contexto, talvez até mesmo familiar, de amigos, de irmãos. Né? Não aplique o seu coração, não dê atenção a toda a palavra que dizem, para que você não venha dizer que alguns deles, alguns dos seus conhecidos, alguns do seu círculo, está falando algo a teu respeito. Agora, por que nós temos que agir com esta sabedoria? Porque a sabedoria no nosso coração vai nos ensinar que dar esse tipo de ouvido vai nos deixar para baixo, desmotivado, triste, talvez até querer entrar numa briga, são coisas que a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer, devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas olha o versículo de número 22, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoastes os outros. Então, aquele que tem um coração sábio, ele não dá atenção a todas as palavras que ele escuta. Por quê? Ele sabe que ele também não é perfeito. Aqui mesmo neste capítulo, há um versículo aqui que o autor diz que não há um homem que faça sempre o bem e nunca peque. E dizendo isto, se você também crê nisso, você sabe que também você é uma pessoa que tem pecado, é uma pessoa que falha, é uma pessoa que erra.
E é por isso que nesse versículo está dizendo que temos que ter esse cuidado, porque se olhar lá no fundo, no coração, no íntimo da nossa mente, nós vamos perceber que muitas vezes já, no mínimo, participamos aí de uma conversa, ouvimos alguém falando de outro e talvez até nos envergonhamos, não é? Posteriormente, diante daquela atitude. E quando nós damos ouvido a todas as palavras, nós caímos neste erro. Ficamos desmotivados porque nós queremos dizer que fomos injustiçados, mas estamos esquecendo de um histórico para trás, daquilo que nós já vivemos. Agora, quando nós temos esta sabedoria, somos fortalecidos mais do que 10 valentes, porque não vamos ser derrubados por palavras, nós vamos aprender com as circunstâncias, nós vamos ajudar outros que estão passando por um momento difícil. Agora, só podemos concluir aqui essa reflexão, este devocional, com o último versículo desse capítulo, onde o autor diz o seguinte: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Este é o grande problema do homem. Deus criou o homem perfeito, mas o pecado entrou no mundo, o pecado tem dominado corações, e muitas vezes aqueles que já se renderam a Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador estão dando brecha para que o inimigo trabalhe. Que nós não façamos isto, mas que tenhamos essa sabedoria nesse dia de hoje e nos próximos dias de nossa vida a não aplicar o coração. E se porventura ouvirmos alguma coisa neste dia a respeito de alguém, que tenhamos esta maturidade para repreender em amor, para cortar aquele assunto, para que venhamos a falar aquilo que edifica e não aquilo que destrói a vida do nosso irmão. Então que Deus te abençoe e que esta sabedoria que vem do Senhor te acompanhe dia a dia. Até o próximo devocional.